Olá, como você está? Pastor Bruno Cassini por aqui. Estamos iniciando mais um Vire a Chave. Eu quero que você, antes de começar a conversar comigo, de participar desse momento, me preste um grande favor. Clique, dê o seu like, porque isso nos ajuda a evoluir. Essa palavra vai mais longe quando você curte. Compartilhe com todas as pessoas que você entende que podem ser abençoadas por esses assuntos. As pessoas que você tem aí na sua lista de contato, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, faça isso, porque assim também você estará alcançando mais pessoas junto comigo. E por fim, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Vai ser um prazer ter você, uma honra, na verdade, saber que você está comigo nessa jornada. Então, faça isso antes de nós começarmos. E olha, eu já te deixo aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado por você ter esse papel tão importante, né? De evoluir, de compartilhar, de vivenciar essas experiências. E hoje eu quero conversar, vira a chave desse momento, sobre a continuidade do assunto passado. Você que não assistiu, veja então o vídeo passado, assista o vídeo passado, quando nós estamos falando sobre crescimento. Crescer não é uma opção, crescer é uma obrigação. E hoje há uma pergunta que eu quero lançar para você refletir logo nesse primeiro momento que nós estamos conversando, que é o seguinte: o que te impede de crescer? Você já parou para pensar nisso? Você que diagnosticou a partir do que nós conversamos no vídeo passado, e em algum momento ele vai subir aí no card para você poder clicar logo no final e assistir, se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo do Vire a Chave. Mas dando continuidade, você parou para pensar se você não está crescendo, por que não está crescendo? É um detalhe muito interessante notar que muitas vezes a gente consegue identificar que tem um problema, mas não consegue identificar a matriz do problema. Muitas vezes o problema é apenas o efeito, mas se nós não atingirmos a causa, os efeitos vão continuar. Isso precisa ser observado. Há um texto muito interessante, lá em Apocalipse, logo no início, capítulo 2, se bem me lembro, João ele estava escrevendo as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. E a carta que ele escreveu para a igreja em Éfeso chama a atenção pelo fato deles terem parado de se desenvolver, deles terem parado de fazer as coisas do jeito que fizeram corretamente, da maneira que agradava a Deus, logo no início, quando a igreja começou, quando os cristãos se reuniram e aquela igreja se tornou muito relevante naquela terra, que era uma terra idólatra, uma terra difícil, de corações endurecidos, contaminados pelo pecado. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente para o momento em que João recebe a revelação e ouve o Senhor dizendo para ele: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Em algumas traduções, volta ao primeiro amor. É até uma frase que muitos repetem, se tornou tema de canções, de explanações. Mas o que me chama a atenção mesmo é o fato de que naquele momento o Senhor Jesus diz a ele: e aqueles que pararam de crescer, que pararam de se desenvolver, que começaram a fazer as coisas do jeito que não deveriam fazer, deveriam primeiramente lembrar aonde foi que eles caíram, em que momento as coisas deram errado, onde eles foram sabotados. Se nós não conseguirmos identificar a matriz do problema, nós vamos acabar levando o problema para níveis diferentes, à busca de uma solução. E não vamos encontrar a solução. Por quê? Porque somente na causa é que nós conseguiremos atingir todos os efeitos. Se nós erradicarmos a causa, se nós conseguirmos de alguma maneira detectá-la e tratá-la, aí sim haverá saúde em todas as outras áreas que foram atingidas. Então esse é um fator muito importante para você que percebe que parou de crescer, identificar por quê. Como que nós vamos fazer isso? Recapitulando, observando os nossos atos, desde que a nossa mente consiga rebuscar até os anos
mais distantes do nosso passado, vamos colocar dessa maneira, e é muito importante fazer esta autoavaliação. O apóstolo Paulo, quando ele comenta, né, sobre a Santa Ceia, ele na verdade, ele escreve para a igreja em Corinto sobre a Santa Ceia do Senhor, ele replica o passo a passo da ceia que Jesus Cristo, ele sentou-se para comemorar com aqueles que estavam ali, para compartilhar, na verdade, porque era o seu momento final, não era nem propriamente o que nós chamamos de uma comemoração. Para nós hoje, a Santa Ceia é uma celebração extraordinária, mas naquele momento era o prenúncio do sacrifício redentor, do martírio que Jesus passaria para a redenção da humanidade. Mas o que eu quero observar é que Paulo, ele chama a atenção e ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, pois aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue. Ele chama a atenção para uma autoavaliação. Nós precisamos nos autoexaminar. Onde foi que eu errei? Por que é que isto começou a acontecer? Quando foi que começou? No momento em que nós fazemos esta autoavaliação ou esta recapitulação da nossa vida, do nosso passado, conseguimos pontuar diversos elementos que serviram como sabotadores na nossa vida. Olha que coisa forte. Aí está então o descortinar daquilo que você precisava ouvir ou saber para que as coisas comecem a mudar. Porque a pergunta inicial é: o que fez você parar de crescer? Por que você parou? Qual a razão de você não estar se desenvolvendo mais? Então, nesse momento, você já está recebendo diversas orientações que começam a clarear as coisas, e é importante seguir esse passo a passo, porque são conselhos que a Bíblia nos dá e que são extremamente funcionais até hoje. Então, verifique aonde foi que a coisa aconteceu, ou quando foi e por que isso aconteceu. Assim você saberá o que tratar e como tratar. Se será possível trabalhar isso só, ou se você precisará de ajuda. Eu quero até mesmo abrir aqui um parênteses e dizer que dificilmente nós vamos vencer situações dessa ordem sozinhos, porque no mínimo precisamos de alguém para compartilhar, para colocar isso para fora, para desabafar, porque isso nos ajuda a raciocinar e até mesmo a enxergar melhor o problema. E é por isso então que quando alguém vai fazer a terapia, o tratamento com um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta, o que ele precisa fazer é falar. Ele precisa pôr para fora as suas emoções, os seus traumas, as suas vergonhas, porque a partir do momento que ele começar a falar, os olhos dele vão se abrir. E é interessante notar que a própria Bíblia, ela nos aconselha a fazer isso, a confessar as nossas culpas uns aos outros, porque só assim as coisas elas deixarão de pesar sobre os nossos ombros. Então é importante que você comece o processo de reversão daquilo que de alguma forma te sabotou, porque caso contrário você vai continuar sendo uma pessoa mirrada, uma pessoa atrofiada, como nós comentamos anteriormente. E não é isso que Deus quer. Para que você seja uma pessoa feliz, para que você seja saudável em todas as áreas da sua vida, para que você possa conquistar os sonhos, os ideais, os projetos maravilhosos que Deus sonhou e elaborou para você, é necessário que você cresça, é necessário que você se desenvolva, é necessário que você detecte o que foi que aconteceu e tire isso do caminho, porque esta pode ser a pedra de tropeço, o embaraço que está fazendo com que o seu casamento não seja feliz, o seu relacionamento com os seus filhos não seja bom, que você não consiga amigos. Olha, gente, pasme, mas eu tenho encontrado muitas pessoas, que dizem: eu não tenho amigos.
E eu fico até assustado, porque pouco tempo atrás eu fui tentar contar quantos amigos, aquelas pessoas que são tão ligadas a nós, tão íntimas, e chegam ao ponto, né, de cumprir-se aquilo que a Bíblia diz, se aplica à vida delas, que existem amigos que são mais chegados do que irmãos, pessoas com quem eu posso contar 24 horas, se eu ligar agora para elas, elas irão me socorrer, elas sofrerão comigo, elas chorarão comigo, sentirão a minha dor. Eu fui tentar contar, gente, eu perdi a conta. E eu fiquei me perguntando, será que eu sou anormal? Ou será que as outras pessoas é que não estão conseguindo construir relacionamentos sólidos? Mas isso pode ser fruto da falta de crescimento, da falta de desenvolvimento, dessa estagnação, dessa atrofia que foi causada por algum elemento do passado que você talvez desconheça ou ignore, porque muitas coisas a gente acaba jogando por debaixo do tapete. Inclusive, a nossa própria mente, ela faz isso. Tudo aquilo que pode ter causado um dano, um trauma a nós, que atingiu as nossas emoções de maneira muito impactante, tende a ser colocado no nosso inconsciente como forma de proteção. O nosso cérebro, ele arquiva, ele coloca dentro de uma caixa, ele tranca, mas ainda que isso seja feito, isso não significa cura, porque constantemente isso é revivido quando algum episódio que nós vivemos no cotidiano, no momento atual, ele cria um link com aquilo que nós vivemos no passado. Então o cérebro acaba revivendo aquilo com a mesma dor, com a mesma intensidade de emoções, e nós acabamos vivendo um loop de sofrimento. Então isso não significa solução, mas se isso foi bloqueado, precisa haver um desbloqueio, e aí precisa de ajuda. Mas a verdade é que há necessidade de que se torne saudável, que você volte a crescer, que você volte a se desenvolver. Por quê? Porque quando nós estamos saudáveis, quando nós crescemos, nós nos admiramos, nós nos amamos, nós até mesmo investimos em nós mesmos. Olha só que coisa interessante. Quantas coisas param de acontecer quando deixamos de crescer, hein? Então está na hora de você descobrir o que foi que aconteceu e passou a impedir o seu crescimento. Aonde foi? Em que momento isto aconteceu? Então a tua tarefa agora, e agora eu vou lhe dar uma tarefa. Você está aqui comigo até esse momento, é porque você estava interessado em saber o que fazer e como fazer. Então, a partir de agora, a sua tarefa é começar a investigar a sua própria vida. Se não tem informações precisas, pergunte a pessoas que participaram do seu passado para ver se você consegue refazer esse quebra-cabeça e trabalhe em cima disso. Sua meta tem que ser voltar a crescer e de forma saudável. Eu comentei anteriormente no vídeo passado que o crescimento saudável ele é equilibrado, ele não acontece somente de uma forma ou em uma área da nossa vida. Precisamos crescer em todas as áreas de maneira uniforme. Isto sim estabelece um crescimento saudável. Então, veja qual a área que foi afetada, o que está atrapalhando você e trabalhe isso. Sua meta tem que ser trabalhar o seu crescimento, o seu desenvolvimento e voltar a crescer. Só assim você vai encontrar a felicidade e a realização que tanto você almeja, que tanto você procura, que tanto você busca e até hoje você não encontrou. Então, se você entendeu tudo que foi dito aqui, tudo que foi compartilhado aqui, só te resta fazer uma coisa: vire a chave. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.